Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E hoje eu vou falar sobre um assunto, sobre um tema, que não só vale para todo crente, mas para toda situação, para toda decisão que um crente venha a tomar. Eu quero hoje falar sobre como saber discernir a vontade de Deus. Como saber discernir? Como saber o que Deus quer para você? Tanto nas decisões grandes, qual o rumo que Deus quer dar para a sua vida, tanto quanto decisões pequenas. Nossa vida está cheia, repleta de decisões. Eu costumo sempre dizer isso. Não existe decisão que não tenha importância. Pode ser uma decisão pequena, mas ela pode levar a grandes repercussões. Uma coisa tão simples quanto, por exemplo, vou para o culto hoje ou não? Não sei, deixa eu pensar. Uma coisa simples. Toda semana tem culto, pastor. Se eu não vou hoje, eu vou semana que vem. Se eu não vou hoje, eu vou amanhã. Qual o problema? Qual a grande importância? Você lembra que nós vimos recentemente sobre Tomé? Tomé, o apóstolo Tomé, teve um belo domingo que ele decidiu, por algum motivo, não ir para o culto. E foi nesse domingo que Jesus apareceu lá no meio deles e ele perdeu isso. Então, uma decisão pequena, o que parece ser pequena, pode ter grandes repercussões. Rapaz, hoje eu não vou ler minha Bíblia não, hoje eu não vou ouvir a palavra de Deus não. Pode ser que naquele dia Deus ia mostrar, Deus ia trazer alguma coisa que você precisa urgentemente para aquele dia, aquela semana, em breve. Mas uma decisão pequena, mal tomada, pode levar a grandes repercussões. Então não existe decisão que não é importante. Pequena, grande, toda decisão é importante. E como tomar a decisão, se a gente não sabe como discernir, como saber? Nós lemos no texto aqui, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, aqui está um dos segredos, razão do costume. Nós precisamos criar o costume de fazer a coisa certa. Tem os sentidos exercitados. Então, eles sabem, eles estão exercitados, por quê? Porque tem o costume. Se você, claro aqui que todo mundo malha aqui diariamente, todo mundo vai para a academia, né? Coisa, mas, veja bem, se você fica muito tempo sem fazer exercício, quando você faz, não nem exercício, você fica muito tempo sem caminhar, você dá uma longa caminhada, você pega algo pesado, o que vai acontecer? Vai ter dor nas costas, dor no joelho, dor no pé, dor na mão. Por quê? Porque você não está no costume, você não está exercitado. Então nós temos que criar o costume, que diz aqui, ó, em razão, ou seja, pelo motivo, por razão do costume, tem os sentidos exercitados, então eles já, veja bem, eles já sentem, eles não precisam nem pensar. Ele já consegue sentir, como a antena está ligada, ele vê uma situação, ele já sente que alguma coisa está certa ou errada, e ele já sente o que deve fazer. Veja bem, o crente não vive pelo sentimento ou pela emoção. O crente vive pela fé. Mas quando nós temos o costume, quando nós estamos exercitados a fazer o que é certo, a viver pela fé, chega a hora que a gente não precisa mais pensar no que fazer, nós simplesmente fazemos. Domingo de manhã é hora de estar onde? Na igreja. Ah, mas é porque vai... Não interessa. Se você está acostumado, exercitado, já tem um costume, você já vai sentir naquela hora de fazer a coisa certa. Não deve ficar pensando, deixa eu ver se eu vou, peraí, aqui, não, talvez. Isso não entra na questão. Por quê? Você está exercitado, acostumado. Em o quê? Em discernir, em saber qual é a vontade de Deus. Então, saber a vontade de Deus é muito importante, especialmente porque tudo que Ele quer para a gente, toda vontade de Deus é para o nosso bem. Deus só tem o nosso bem em mente. Deus só tem bênçãos. Deus é benigno, Ele só quer nos abençoar. Então, se eu sei o que Deus quer para mim, e eu entendo, eu discerno, e eu faço aquilo vai ser bom para mim acima de qualquer outra coisa. Então, se eu quero o meu bem para minha família, eu tenho que aprender a discernir, eu tenho que aprender a saber, descobrir qual é a vontade de Deus. E uma vez que eu sei a vontade de Deus, eu tenho que então ter o costume e ter o exercício constante de estar fazendo a vontade de Deus. Aí nós podemos então discernir tanto o bem
quanto o mal. Uma forma da gente discernir a vontade de Deus é que a gente precisa sempre estar pensando nas coisas de Deus. Colossenses 3:2 fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. É muito fácil a gente ficar focado nas coisas da terra, dessa vida, esquecer as coisas do alto, esquecer que existe o porvir, esquecer que existe o tribunal de Cristo para quem é salvo e o tribunal do grande trono branco para os perdidos. É difícil a gente, às vezes, tirar a nossa mente daqui da terra, por quê? Porque nós vivemos aqui na terra. Nós temos responsabilidades, preocupações, dificuldades, desafios. Então é muito importante a gente estar sempre pensando, lembrando que existe um Deus no céu e que existe coisas do alto e não só aqui da terra. Então temos que buscar a mente de Deus em relação a tudo. Existe a vontade de Deus, nós sabemos, como fala lá em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então se eu sei o que é bom, perfeito e agradável, para mim, eu tenho que saber qual é essa vontade. Afinal de contas, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, hoje eu quero falar sobre saber, discernir, conhecer a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Aqui está falando que o mantimento sólido é para os perfeitos. Essa palavra perfeito aqui, ela não significa santo. Eu sou perfeito, eu não faço nada de errado, eu sou uma maravilha. Não. A palavra perfeito quer dizer completo, os íntegros. Em que sentido? Bom, no sentido que você é salvo. Sabia que quem não é salvo está incompleto? Deus criou Adão, Deus criou o homem à imagem dele. Qual a imagem dele? Corpo, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. O espírito do homem morreu quando Adão e Eva o desobedeceram, comeram do fruto proibido e foram expulsos do jardim, mas mais importante, da presença de Deus. Então, todo descendente de Adão e Eva, ou seja, todo mundo, ele nasce corpo e alma. O espírito está morto. Então, ele está incompleto. Esse espírito volta a ser vivo, ele é vivificado no ato da salvação, quando você nasce de novo. Aí você volta a ser completo. Você está mais uma vez íntegro. Mas quem não tem o novo nascimento está incompleto. Não está como Deus quer que você esteja. Deus quer que você esteja completo, íntegro, perfeito. Então, fala aqui, o mantimento sólido é para os perfeitos, para os salvos, os quais, aí são duas condições. Um, tem que ser salvo, perfeito, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, não é só para o salvo, é para um salvo que está acostumado, está exercitado e tem o costume, razão do costume, de fazer o que é certo. Por quê? Porque eles discernem a vontade de Deus. Quanto mais você conhece a vontade de Deus, mais fácil vai ser você conhecer a vontade de Deus. Quanto mais da vontade de Deus você faz, mais fácil vai ser você conhecer e fazer a vontade de Deus. Nem sempre as decisões são simples. Nossas vidas nem sempre são decisões fáceis. As decisões mais difíceis, e talvez você não vai entender isso agora, as decisões mais difíceis não é entre o certo e o errado. Por quê? Porque é fácil. Se tem o certo e tem o errado, qual que devemos fazer? O certo. Não há muita dificuldade. O problema é quando é algo entre o certo e o certo. Como assim, pastor? Você tem um caminho aqui, ó. Aí você tem uma escolha a fazer. Certo e errado é fácil. Não vou fazer o errado, vou fazer o que é certo. Agora, e quando é certo e certo? Ah, pastor, mas se é certo e certo, então está tudo certo. É, mas Deus tem uma vontade específica para você. E pode ser que esse certo, apesar de certo, não vai levar você para onde Deus quer que você vá. Pode ser que é esse certo que vai levar você onde Deus quer que você vá. Então, não pode dois caminhos diferentes levar à vontade perfeita de Deus para a sua vida. Não, pastor, para mim é assim, se está certo, está certo. Eu concordo, é melhor fazer certo que fazer errado. Mas às vezes você precisa tomar uma decisão entre fazer o certo e o mais certo.
A vontade perfeita de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós temos que saber a vontade perfeita. Entre certo e errado é fácil discernir. Devo tomar uma cachaça hoje? Não. Rapaz, eu vou orar sobre isso. Pastor, o que o senhor acha? Eu devo jejuar? Gente, não tem que jejuar, perguntada. Não, acabou. Esquece, não tem. Eu devo cometer um delito, um roubo, um furto? Você não tem que orar, jejuar, pedir... Não, acabou. É fácil. É fácil, não. Agora, e quando não é o certo e o errado? Quando é o certo e o certo? Tem como a gente saber. E é sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Tem muita coisa que nós não temos que decidir, como eu acabei de falar, porque Deus já decidiu para nós. Ele falou o quê? Não furtarás. Então nós não temos que pensar. Não adulterarás. Não darás falso testemunho. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, essas coisas Deus já decidiu. Eu dei um pequeno exemplo, existem muitos outros exemplos. Mas o que Deus já decidiu por nós, deixa quieto. Agora, tem coisas que Deus não decidiu. E nós devemos, então, buscar a sua vontade. Então, vamos ver a primeira vez aqui, a primeira coisa que vamos ver aqui é justamente como que Deus trabalha. Existem 3 coisas que nós vamos falar hoje, que eles vão, se alinhados, vão nos guiar diretamente à vontade perfeita de Deus. Isso vale para pequenas, mas mais importantemente vale para decisões grandes, importantes. Apesar que, como disse, toda decisão, mesmo pequena, ela é importante. Então, a primeira coisa que nós devemos usar, parece uma coisa simples, mas é a primeira, é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela deve ser a luz, a lâmpada que guia os nossos passos. Uma vez que a gente sai da luz da palavra de Deus, nós estamos andando no escuro, nas trevas. Você não sabe se tem um buraco, você não sabe se vai tropeçar, você não sabe se tem uma cobra, uma armadilha, se tem uma bomba, você não sabe nada. Por quê? A palavra de Deus não está iluminando o seu caminho. Então, a primeira coisa, o primeiro item para nos guiar a vontade de Deus é ter a Bíblia corretamente aplicada, interpretada, contextualizada. É muito importante a questão do contexto, já falei antes. Só porque a Bíblia está dizendo uma coisa, você tem que ver qual o contexto maior. Leia antes, leia depois, veja o que está sendo tratado. E não simplesmente, está dizendo aqui. Não, não é assim. Tem que saber a quem ele está falando, qual a circunstância do que ele estava falando. Tá? Então é importante a gente saber isso. Mas a palavra de Deus, é importante saber, nunca se contradiz. E quando alguém vem para você e fala, aqui é uma contradição, é porque a pessoa ou nós não estamos lendo direito, entendendo direito. A palavra de Deus não tem contradição. Ela é perfeita. A palavra de Deus nunca abre exceção para alguém. Isso é para você, mas não é para mim. Não, se é para mim, é para você, se é para você, é para mim. Deus não faz acepção de pessoas. Aqui fala que não pode isso, mas eu posso. Não, você não pode. Você não pode ir para um, não pode ir para ninguém. Você pode ir para um, pode ir para todos. Então a palavra de Deus não tem contradição. A palavra de Deus não tem exceção para ninguém. Vale para todo mundo. E a palavra de Deus sempre é verdadeira. Sempre é verdadeira. Então, a voz de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Então, se Deus está levando você a fazer alguma coisa que é contrária à palavra dele, então aquele caminho não é o caminho certo. Eu dei um exemplo agora há pouco. A Bíblia fala, entre muitas outras coisas, não darás falso testemunho. Rapaz, eu devo mentir ou falar a verdade? Se você tem que mentir para ir para esse caminho, então esse caminho não é o que Deus quer para você. Porque Deus nunca vai usar a mentira, ou o pecado, ou qualquer outra coisa, para te levar à sua vontade. Sempre a vontade de Deus vai estar presente dentro da sua palavra. Sempre. Então nós temos que manter isso em mente. Então quem não usa a palavra de Deus, quem ignora a palavra de Deus, nunca vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ele. Nunca. Por quê? Porque não está seguindo o caminho. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, total de 3, o segundo ponto é o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer.
Olha o que fala o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Veja bem, lembra que eu falei sobre contextualizar a palavra de Deus? Muita gente lê isso e fala, se eu me deleitar no Senhor, Ele vai dar tudo o que eu quero. Ele vai me conceder os desejos do meu coração. O que eu quiser, Deus vai me dar. Me diga uma coisa, isso faz sentido? Sem eu falar mais nada, isso faz sentido? Deus vai dar tudo o que a gente quer? Gente, a Bíblia fala que o nosso coração é mau, perverso, quem o conhecerá? Estou dizendo o seu coração, o meu coração, o nosso coração. O coração do ser humano é mau. O que é perverso? É mais de mal. Ele é mau, ele é perverso, ele é enganoso. Deus está dizendo isso. Deus fala, o coração do homem é mau, perverso e enganoso. Quem o conhecerá? Eu não conheço o que o meu coração é capaz. E você não conhece o que o seu coração é capaz. A maldade e a perversidade que está dentro do nosso coração. Está lá. Lembre-se, não há exceção. O meu, o seu e todo mundo. Então, quando aqui fala, concederá os desejos do teu coração, Deus me livre, Deus concedeu os desejos do meu coração. E o seu é a mesma coisa. Por quê? Porque no meu coração ele é mau, perverso e enganoso. Eu vou querer o meu coração. Não, eu não quero a vontade do meu coração. Eu não quero o desejo do meu coração. Eu quero a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isso eu quero. Então, pastor, então o que quer dizer isso, então? Se não quer dizer isso, o que quer dizer isso? É muito fácil. Quando a gente se deleita em Deus, o que se deleitar é se alegrar. É fazer a vontade dele com gosto. Quando a gente se deleita no Senhor, Ele vai conceder. O que é conceder? É dar os desejos do teu coração. Deus vai te dar o que gostar. Deus vai fazer você querer fazer o que Ele quer. Ele vai colocar a vontade, Ele vai colocar o desejo, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Você não vai querer fazer coisas que você não deve. No fundo, nós vamos fazer o que nós queremos. O segredo é querer fazer a coisa certa. Quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele vai colocar no nosso coração os desejos, as vontades certas, corretas, boas. Deus não força ninguém a fazer nada. Deus não força ninguém a ser salvo. Não quer ser salvo? Quer morrer para o inferno? Deus fala, não é o que eu quero. Deus fala, eu amo vocês, eu dei meu filho por vocês, mas se você não quer ser salvo, se você prefere seguir o seu caminho, eu vou honrar essa decisão. Deus não força ninguém a ser salvo, Deus não força ninguém a servi-lo, Deus não força ninguém a segui-lo. Mas Deus fala assim, quanto mais você se deleita em mim, mais eu vou te dar os desejos do que você vai querer fazer. Eu poderia estar em qualquer outro lugar do mundo. Não estou dizendo qualquer, mas em algum outro lugar do mundo ou do país. Servindo a Deus em outro lugar do mundo. Por que você não está, pastor? Pelo simples fato. Não é o desejo do meu coração. Sabe qual é o desejo do meu coração? O meu desejo do meu coração é servir a Deus aqui em Maceió, Alagoas, o resto dos meus dias. Se Deus tem outro caminho para mim, Ele vai mudar esse desejo. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, antes de começar essa igreja, já tendo a outra igreja, mas antes de começar essa igreja, eu recebi o convite para trabalhar na diretoria da junta missionária em outro país. Fizeram oferta para mim, eu disse, olha, para ser bem franco, eu não tenho a mínima vontade. Eu não tenho desejo de sair de Maceió. Eu estou até pensando, inclusive, em começar uma outra igreja. Essa. Então, eu não creio que Deus, mas vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar, sabe o que eu fiz? Eu apliquei esse método, essas três coisas que estou falando hoje, eu vou aplicar isso. Um deles era o desejo. Eu falei, se Deus mudar o meu coração, se Deus tirar esse desejo, e veja bem, se eu fosse era errado, não, eu não estava deixando o ministério, eu não estava indo para o mundo, eu não estava indo pregar. Eu estava indo servir a Deus em outro lugar. Ou ficar aqui, era errado eu ficar aqui? Não. Ou seja, era certo e certo.
Não era certo e errado, era certo e certo. Como que eu decidi? Um dos pontos foi esse. O desejo do meu coração. Se Deus mudar, se Deus colocar um desejo de eu ir, aí a gente vê. Mas se Deus não mudar o desejo do meu coração, eu não vou. Lembre-se, eu tenho família nesse outro lugar. Minha filha mora lá. Eu poderia ir para minha família. Eu tenho aqui também. Então, sabe, era entre certo e certo. Eu falei, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a vontade de Deus. E foi um pedido insistente. Quando eu estive lá 3 anos atrás, me sentaram de novo, o pastor de uma igreja sentou e falou, rapaz, venha, e não sei o quê. E começou a fazer um monte de promessa. Eu falei, olha, não mudou nada. Meu desejo não é de vir para cá. Eu poderia voltar para a Inglaterra, de onde nós saímos. Desejo zero. Não tinha desejo. Deus trabalha através do nosso desejo. Agora, o problema é que o nosso desejo pode estar deturpado, contaminado e quebrado. Muitas vezes nós temos o desejo de fazer a coisa errada. Por que isso? Quando nós não estamos nos deleitando no Senhor. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Quando nós não estamos nos deleitando em Deus, a gente vai acabar querendo fazer coisa errada ou querendo fazer a coisa menos certa. Veja bem, não era errado. Eu vou dar outro exemplo. Quando eu saí da Inglaterra, eu estava trabalhando secularmente, não estava no ministério ainda, isso fazem 16, 17 anos atrás. Tinha emprego muito bom, ganhava muito bem, tranquilo. Ia para uma igreja boa, ajudava na igreja boa, era um obreiro na igreja boa. Só que chegou a hora de eu sair de lá e seguir a vontade de Deus. Se eu tivesse ficado, seria algum pecado? Gente, eu não estava pecando, eu não estava fazendo coisa errada, eu estava na igreja, servindo Deus. Mas não era a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus era para eu vir para cá, onde agora eu estou. Mas eu não ia ficar lá e largar, chutar o pau da barraca, meter pé na jaca, entrar para o mundo e fazer drogas e se meter. Não, eu estava trabalhando, minha família, na igreja, tudo certinho. Mas era escolher entre o certo e o mais certo. Quando é certo e errado é fácil. Agora, quando é certo e certo, nem sempre é tão fácil. Mas Deus trabalha através dos nossos desejos. Então, o que nós temos que fazer, nós temos que esvaziar os nossos desejos, os nossos planos, as nossas agendas, o que a gente quer, para que Deus possa, então, colocar um desejo novo. É muito difícil você... Aqui é batistério. Se eu encher batistério até a boca aqui, ó, se botar uma gota, transborda. Como é que eu vou colocar mais água? Você tem que mudar a água. Como é que você muda a água? Bom, primeiro você tem que esvaziar para depois encher de novo. Então, se eu estou com meus planos, minhas vontades, meus desejos, minha agenda tá lotado, como é que Deus vai conceder, vai colocar mais uma gota de desejo correto no seu coração, se nosso coração já está cheio do que nós queremos? Não tem como. Então nós temos que esvaziar. Esvaziar. Às vezes tocar fogo nos nossos planos. Eu tenho colegas, pastores, amigos meus, pensando em um deles agora, ele era piloto de caça na Marinha Americana. Tem esse filme agora que saiu, o Top Gun, né? Alguém assistiu o Top Gun? Eu não assisti. Assisti o primeiro, 500 anos atrás, mas... Tá. Pois é, aquilo era a vida dele, gente. Ele viajava pelo mundo no porta-avião, decolava de jato até... que maravilha! Pois é. Aí Deus chamou ele para o ministério. Um adolescente bateu na porta dele um dia. Assim na sua idade, Júnior. Bateu na porta dele. Ele aceitou Cristo. No outro dia, no domingo, foi para a igreja, foi salvo. Passado o tempo, Deus colocou no coração dele um desejo de ser pastor. Chamado para ser pastor. Gente, ele renunciou sua comissão de oficial na Marinha dos Estados Unidos. Ganhava bem, emprego certo. Perdeu a aposentadoria que ele teria acumulado. Se ele tivesse ficado se aposentado, ele poderia se aposentar na Marinha como piloto, aí trabalhar como piloto comercial. Ganhava outra nota. Estava com a vida ajeitada. O que foi que ele fez? Falou, não, eu vou sair da Marinha. Eu vou para o seminário.
foi me formar, e até hoje ele é pastor. Sabe por que ele se tornou piloto? Porque era um desejo, era um sonho que ele tinha desde jovem. Se ele não tivesse esvaziado-se para deixar Deus colocar... Agora, vai dizer, perguntar, você quer voltar para o seu... Não, ele não teve vontade de fazer mais aquilo. O desejo dele mudou. Outro pastor, muito amigo meu, ele trabalhava com o setor imobiliário, comprava, vendia, construía. Mesma coisa, foi salvo, Deus chamou ele, largou tudo. Gente, hoje ele é pastor, inclusive se aposentou uns anos atrás. Ele tinha um avião particular, gente. Ele tinha um avião, só para lazer, para passear. Tinha um avião, tinha lancha, tinha uma casa na beira da praia. Largou tudo isso. Você, pastor? O que mudou no desejo dele? A vontade dele. Sabe o que mudou? Deus mudou. Ele não fica, não, eu vou ter que deixar a minha vida. Não, ele fez com alegria, com gosto. Por quê? Porque o desejo dele mudou. Então Deus não quer forçar ninguém a fazer nada. Mas Deus não pode nos dar um desejo novo se a gente não abre mão dos nossos antigos desejos, planos, vontades. É como batistério. Deus não pode encher se já está cheio. Então, os nossos desejos podem estar corrompidos, nossos desejos podem estar poluídos. E Deus só vai dar o desejo novo se a gente esvaziar o desejo velho. Então, a nossa vontade pode ser cauterizada, pode ser corrompida. 3 coisas. Palavra de Deus, nosso desejo, nossa vontade, e por último, as circunstâncias. As circunstâncias. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. É fácil ler, nem sempre é fácil seguir. Tudo depende da confiança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Você não vai entregar teu caminho ao Senhor se você não confia em Deus. Se você não confia em Deus, só ficar assim, ó, não, o meu caminho quem vai fazer sou eu. Eu que vou decidir, eu que vou fazer, eu que vou arrumar as peças, porque afinal de contas eu não posso confiar em Deus, né? Diz o tolo. Aí fala, se a gente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, aí termina assim, e ele o fará. Fará o quê? O que for necessário. O que for necessário. Se seguirmos a palavra de Deus, se nos deleitarmos dele, Deus vai abrir ou fechar as portas de acordo com a vontade dele, que é o melhor para a gente. Deus vai abrir ou fechar as portas. E quando Deus fecha uma porta, não vai você bater nela, derrubar ela, chamar um chaveiro, pegar um martelo, uma chave para derrubar. Se Deus fechou, deixa fechada. Agora, está seguindo a palavra de Deus? Está se deleitando nele? Então confie nele. Se Deus abre uma porta, entre. Se Deus fecha, não tente entrar. E se ele abrir, vá. Ah, mas não quero. Ah, vá. Você tem 3 portas, Deus abre uma. Ah, mas não é aquela. Mas vá por essa, vai ser melhor para você. Ah, mas eu queria aquela. Deus fechou aquele e abriu essa, vá por essa. Ah, não quero. Então, está desalinhado. E você não sabe discernir o que Deus quer para você. Você quer o que você quer para você. Por isso você não quer aquela porta, você quer essa porta. Mas Deus fechou essa porta e abriu aquela. Então, se a gente alinhar essas 3 coisas, nós vamos discernir e fazer a vontade de Deus. Agora, se a gente ficar com maquinação, manobra, artimanha, mentira, engano, aí nós não estamos confiando nosso caminho a Deus. Nós não estamos entregando nada a Deus. Nós estamos maquinando, criando artimanhas para que aquela porta se abra. Eu já sei, eu vou dar um jeito, eu vou por de trás, fazer um buraco, eu vou chamar o chaveiro. Sabe o que é isso? É não confiar em Deus. É não entregar o caminho dele. Eu queria aquela porta, mas Deus fechou. É o exemplo do meu colega, amigo meu, que hoje é pastor. O caminho dele era piloto. Eu conversei com ele sobre isso. Ele falou, no começo eu pensei, pra ser bem franco, no começo eu pensava assim. Deus me chamou para eu trabalhar na obra, como eu estava. Ele pensou, não, eu posso ser piloto e também servir a Deus. Mas Deus falou, não, eu quero você tempo integral, eu quero você só fazendo isso, eu quero você por aqui.
Mas aqui eu quero por aqui, Deus. Deus falou, não quero você por aqui, eu quero você por aqui. Mas não é errado isso, Deus. Eu não vou roubar, não é errado, não é errado, mas a minha boa, perfeita e agradável vontade está aqui. Não, vou fazer um jeito, eu vou dar um jeito de ir por aqui, Deus. Não é o que Deus quer. Eu vou ver então se eu pego um cargo de capelão. Eu vou ser um capelão. O que é um capelão? É um pastor no exército, na marinha, na prisão. Um capelão. É um pastor que trabalha com um grupo de pessoas. Geralmente militar, mas pode ser uma prisão também. Capelão da prisão. Eu vou falar com o meu superior e falar, olha, eu quero ser o capelão do navio. Pronto, que tal isso? Deus falou, muito bom, mas não está nos meus planos para você. A minha boa, perfeita e minha boa, perfeita e agradável vontade está por aqui. Não está por aqui, não está por aqui, está por aqui. Então, nada de artimanha, nada de ficar querendo mexer os pauzinhos. Não. 3 coisas que, quando alinhadas... Agora, entenda, todas as 3 coisas podem ser adulteradas, podem ser corrompidas. A palavra de Deus pode ser distorcida, mal interpretada. Acontece o tempo todo. A palavra de Deus diz, quando você vai ver, bom, não está bem dizendo isso, está dizendo outra coisa. Então tem que ter cuidado para não ter a palavra de Deus distorcida. O nosso desejo pode estar errado. Pode ser carnal, egoísta. As circunstâncias a gente pode manipular. Então você vê, as 3 coisas são muito úteis, mas todas elas podem ser poluídas e corrompidas. Então nós temos que atentar com muito cuidado o que a Bíblia está dizendo, o que Deus está fazendo e o que Deus está colocando no meu coração. Mas para isso eu preciso me deleitar nele. E quando a gente alinha essas 3 coisas, você pode ir tranquilo, você pode não gostar, agora você não vai gostar, lá na frente você vai. Você pode não entender ou compreender. Eu te falei como começamos a outra igreja? 1 ano antes de vir para Maceió. Vim para Maceió em 2005. Em 2004 nós viemos para cá. Eu, irmã Simone, o pastor e a esposa dele, fazer uma visita em Maceió. O que hoje é a sede da igreja era um galpão. Estava lá, vende-se e aluga-se. A gente foi por Ento Bentes, na volta, né, porque não tinha aquele trevo maluco lá. Em vez de dobrar desse navio expresso, eu passei reto. Eu falei, epa, dobrei errado. Aí fui até a primeira pracinha, que era o retorno, fiz a volta. Quando eu fiz a volta, estava lá, vende-se ou aluga-se, onde que é a igreja hoje. Era um galpão. Aí o pastor do meu lado falou, encosta aí, vamos ver. Eu, ok. O dono estava lá pintando, ele e o pessoal estavam pintando, encostamos o carro, saímos, entramos, fomos com o dono. Aí o pastor comigo falou assim, faça uma oferta para comprar. Falei, comprar com quem, meu amado irmão? Você tem dinheiro? Eu faço uma oferta. Que oferta, cara? Não tenho dinheiro, que oferta, maluco? Eu não usei exatamente esses termos, mas era o meu sentimento. Eu falei, ok, eu vou lá. Era Timóteo. Falou, seu Timóteo, vem cá, você aceita uma oferta? Aí eu perguntei, que oferta eu faço para ele? Eu não tenho dinheiro. Nem você tem dinheiro, que oferta? Eu falei, faça o seguinte, diga para ele, ele está pintando, né, alugando, vendendo, então ele não vai fazer nada por umas 2 semanas aqui de todo jeito. Até pintar isso tudo aqui, vai ser umas 2 semanas, ele não vai nem alugar nem vender. Faça assim, você me dá 2 semanas para eu conseguir a entrada de 20% do valor do imóvel, e depois de 3 meses eu mando os 80%. O seu Timóteo falou, topo, não vou perder nada, não vou alugar mesmo em 2 semanas. Aí você vai mandar 20%, e se você não pagar o resto, você perde a entrada, o imóvel é meu. Falou, fechado na hora. Aí famoso, eu fiz, poxa, na hora, o cara topou na hora, claro que topou na hora. Aí o Eber topou, eu pensei, Eber topou o quê? E agora? Aí eu tinha 2 semanas, eu estava ainda no Brasil, na época estava morando nos Estados Unidos, eu tinha que voltar para os Estados Unidos para começar a levantar esse dinheiro, gente. Sabe o que foi que Deus fez? Deus possibilitou em 2 semanas a gente levantar 20%. Como que Deus fez isso? Eu não sei. Eu não sei, mas Deus fez esse milagre. O que eu não via, Deus viu. Conseguimos o depósito, mandamos o dinheiro, pagou o depósito. Aí o meu virou, agora eu tenho
3 meses para levantar 80%. E se eu não levantar esse dinheiro, o depósito é dele. Faltando 2 dias para os 3 meses vencer. Eu não tinha o dinheiro todo. Aí eu fui e roubei um banco. Não. Mas é fazer a vontade de Deus? Não, está errado. Pastor, você estava aperreada? Você estava aperreada? Recebo ligação de um irmão que me conheceu lá. Ô irmão, tudo bem? Como é que está indo aí? Eu falei, a gente não chegou ainda. Está faltando quanto? Eu e minha esposa estávamos orando e Deus falou o meu coração, o coração dela, para ligar para você e para cobrir o que tivesse faltando. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Tá bom. Está faltando tanto. Falei, amanhã esse dinheiro vai estar na sua conta. Esse homem é o sogro da minha filha hoje, a Gabriela. O meu genro é filho desse homem. Muitos vão dizer que eu vendi a minha filha. Isso não é verdade. Não é verdade. Pura coincidência. Mas está vendo como Deus age, gente? Como Deus uniu essas duas famílias. Aí mandamos o dinheiro. Um ano antes de chegar em Maceió, o galpão, não era um galpão vazio, estava aguitado. Assim que Deus age. Quando você lê a vontade de Deus, as circunstâncias de desejo. Gente, o meu desejo não era fazer aquilo, mas eu agi pela fé. E Deus colocou aquele desejo no meu coração. Eu poderia ter ido embora em 2 semanas e falado, ô, seu Timóteo, esquece. Essa história de depósito não vai dar certo, esquece. Eu não dei nada para ele, não assinei nada, foi só no... mas foi a tua palavra. A tua palavra como homem de Deus. Mas Deus foi mudando o meu coração e eu até que fiquei animado para a coisa e vamos lá e conseguimos e fez. Deus mudou o desejo do meu coração. Eu entreguei meus caminhos a Ele, confiei nele e Ele tudo fez. A história do início dessa igreja não é muito diferente. Mesma coisa. Lembra aqui morava o seu Pedro? Que era Elisângela? Pois é. Apareceu 2 casas lá. Uma era muito pequena, eu queria 2. 2 casas apareceram. Não tinha um tostão para comprar. Escrevi umas cartas, falei, gente, apareceu essa oportunidade assim, né? Se todo mundo fizer um pouquinho. Uma semana depois, o pastor me liga. Oi, irmão, tudo bem? Só para dizer, estamos mandando um cheque. Ah, que bom, para quanto? Para tudo. Compra tudo. Pode comprar as 2 casas. O cheque vai estar na sua conta amanhã. Comprei uma, comprei 2. Confia nele e ele o fará, gente. Sabe, eu não estou dizendo aqui hipotética, eu estou dizendo que Deus já fez na minha vida. E o que Ele pode fazer na sua vida. Quando o quê? Quando a gente se deleita nele, segue a palavra, confia nele, e ele o fará. É tão simples quanto isso, gente. Agora, o simples nem sempre é fácil. Eu tive que largar o emprego. Pessoas da minha igreja, da minha família, disseram, você é louco largando esse emprego, você está maluco? Você está doido, rapaz? Você tem criança pequena, você está maluco? Tu vai largar tudo e vai se aventurar na vida? Na sua idade? Não precisa esculhambar também, né? Pessoas da minha igreja, gente, disseram isso. Pastor, você nunca teve dúvida? Gente, não existe fé sem dúvida. Toda ato de fé vai exigir uma certa dúvida. Isso não tem dúvida, é certeza. Se é certeza, não é fé. Fé é a prova das coisas não vistas. Se eu estou vendo, então não é fé. Claro que vai ter dúvida, claro que vai ter dificuldades, claro que vai ter uns passos que você vai dar que vai parecer que é grande demais, mas se a gente confiar em Deus, se deleitar nele, seguir sua palavra, ele fará. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo e pagando e mostrando. Ele mostra. Então, temos que ter
cuidado de seguir. Eu vou terminar com isso. Quando você finalmente discernir a vontade de Deus para a sua vida, vão acontecer duas coisas interessantes. A primeira, você vai ter uma grande paz, e ao mesmo tempo você não vai ter paz nenhuma. Como é que é, pastor? Você vai ter uma grande paz de que você sabe que a Bíblia, o desejo, a circunstância, tudo se alinhou, é de Deus. Vai trazer uma grande paz. Mas ao mesmo tempo, vai trazer uma grande falta de paz. Por quê? Porque é pela fé, como eu disse. Lembra o que eu falei? Conseguimos o depósito. Agora tem que conseguir os outros 80%. Pois é. Você vai ter uma paz e ao mesmo tempo uma falta de paz. Por quê? Porque é pela fé. Então a fé ela traz paz, mas a fé também desafia. Ela traz o desafio da fé. E o justo viverá pela fé. Então sempre haverá um desafio. Nunca vai ser certeza. Nunca vai ser vista. A nossa salvação. Alguém aqui já viu o céu? Não, mas eu sei que eu estou indo para lá. Então eu tenho grande paz. Mas eu não tenho grande paz em pegar o primeiro trem para ir. Eu sei que eu vou para o céu, mas ninguém está com pressa. Tá. O que eu gostaria assim, eu vou dormir um dia e acordo no céu. Que maravilha. Mas eu não sei se vai ser assim, você não sabe se vai ser assim. Né? Não sei como que vai ser. Tem gente que é assim. Eu conheço pessoas que estão no céu que morreram assim, morreram no sono. Que maravilha, foi dormir e acordou no céu. Outros não foi tão tranquilo. Então, o céu é nosso. Amém. Traz paz. Mas para chegar lá, vamos ter que passar pelo vale da sombra da morte. Isso não me traz paz. Eu tenho paz porque Jesus vai caminhar comigo, vai estar comigo. Isso me traz paz. Mas o vale da sombra da morte, com ou sem Jesus, não apela muito para mim. Então, quando você descobre a vontade de Deus, você vai ter paz. Ao mesmo tempo, você não vai ter paz. Então, esqueça querer, eu estou em perfeita paz. Se é perfeita paz, então não é fé, gente. Você vai ter paz, mas você também não vai ter paz. Isso que eu falo, é uma coisa interessante. Você vai ter paz, mas ao mesmo tempo você não vai ter paz. Mas é assim que Deus trabalha. Porque Deus trabalha pela fé. E não pela vista. Vista, está aqui, pronto. Então não é fé, eu estou vendo, está aqui, então não é fé. Essa obra aqui, hoje, não está na minha fé, está na minha... É fato, está aqui, existe, está aqui. Ela chegou aqui pela fé, e pela fé ela vai crescer, pela fé vai fazer grandes coisas, mas não estou vendo ainda, mas eu sei que vai fazer. Porque é pela fé que chegamos aqui, e é pela fé que nós vamos continuar. Então eu tenho paz, e ao mesmo tempo eu tenho um desafio. E é assim que temos que encarar a vontade de Deus em nossas vidas.